É muito provável que você já tenha comprado alguma coisa às pressas e depois de um tempo viu que aquilo estava muito mais barato na internet, por exemplo. Bom, acredite, eu já fiz isso algumas boas vezes e posso te dizer com tranquilidade que comprar a um bom preço é quase que uma arte, que poucos dominam, né? Eu, infelizmente, ainda não domino. E se você, assim como eu, também não domina a arte de comprar um bom preço, eu vou tentar aqui te ajudar de alguma forma com falando um pouco mais das minhas experiências fracassadas, muitas experiências fracassadas no ato de consumir e também dar algumas dicas um pouco mais concretas que eu mesmo me utilizo pra poder comprar mais barato na internet. Pois esse daqui é o canal Vida em Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Esse daqui é um quadro de dicas de domingo, né? Hoje é domingo, domingo à noite, tô gravando um pouco tarde. Eu espero que esse vídeo saia no domingo, talvez na segunda de manhã. É um quadro chamado Dicas de Domingo sair na segunda de manhã é tenso, né? Mas eu quero falar um pouco mais sobre consumo, né? Eu comecei falando sobre consumo aqui no canal e quero continuar falando sobre isso, né? Eu quero falar sobre consumo, telas, consumo de telas, algumas coisas se ligam. E bom, pessoal, só pra gente entender a magnitude, o mercado brasileiro ele é um dos maiores do mundo, né? São 200 milhões de pessoas consumindo todos os dias, todos os anos, todos os trimestres. Assim, são números que batem bilhões, trilhões, a depender do setor, né? Ou se juntar todos os setores da economia. E a gente vem aumentando, né? Tem uma pesquisa do E-Commerce Brasil que mostra que que há um aumento da figura do consumidor híbrido, né? Que é o consumidor que consome tanto na internet quanto no físico, né? No mundo real. Não à toa, né? Grande parte dos commerces tem que virar e-commerce, né? É sempre uma mistura dos dois. É muito raro você ter uma loja, um restaurante, um estabelecimento que de fato preste um serviço, ofereça um produto só por vias físicas, né? Sem ter a possibilidade de acesso digital naquela coisa. Nesse vídeo, para além de eu falar sobre como consumir mais barato, etc, eu quero falar também um pouco sobre o consumo, o consumismo, o como essas coisas são diferentes e preocupantes, né? O consumismo no caso, o consumo e tentar diferenciar, né? O consumo ele é inevitável a todos, né? Então não tem essa de eu vou deixar de consumir, eu sou muito consumista, eu vou deixar de consumir. E é sempre importante diferenciar, né, o consumo do consumismo, porque às vezes você sente que você é consumista, tem alguma impulsão consumista, e aí você fala, vou deixar de consumir. Não tem como, sinceramente não tem como. A gente tá sempre consumindo coisas o dia inteiro, né? Não só mercadorias em si, mas eu falo também de redes sociais, etc. Então, a gente tem que lidar com o consumir melhor, não com parar de consumir, né? A gente tem que aprender como consumir melhor e é isso que eu vou tentar te ajudar aqui agora, cara. Fica aí. Cara e moça, né? Ambas. Quero ajudar todo mundo a poder consumir melhor. E assim, eu acho que se você não entende se você é consumista, você tem que entender o quanto que consumir está na sua rotina, está nos seus pensamentos, né? Você tá toda hora pensando em consumir, 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 comprar, 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 o que eu preciso comprar, aquilo, eu preciso comprar aquilo, isso, isso, isso. Eu sei que, infelizmente, é uma lógica que quase todo mundo tem, né? A gente tá sempre pensando em coisas que a gente pode comprar, muitas coisas atendem a necessidade, né? Se você tem uma família, então você tem que pensar, pô, preciso comprar uma roupa pro meu filho, preciso comprar comida, preciso comprar isso e aquilo. Mas eu não falo desse tipo de consumo necessário, né? Eu falo, tipo, pô, você tá lá trabalhando e você pensa, poxa, eu queria tanto um tênis da Nike, eu queria tanto uma bolsa de não sei quem. E um ótimo indicador é colecionismo, né? Colecionismo provavelmente indica que você é um pouco consumista, né? Como vocês podem ver aqui atrás. Isso daqui é uma coleção porque eu não li todos esses livros, tá bom, pessoal? Não sou tão bom leitor assim. Eu já disse isso aqui, hein? O que diz mais sobre um bom leitor é a quantidade de livros que ele tem, não que ele lê. Brincadeira, obviamente. Bom, o consumo não essencial eu separei ele basicamente em duas categorias. Eu adicionaria mais uma, que seria o consumo crítico. O consumo crítico seria basicamente, pesquisou, você foi atrás de tudo que você poderia ir daquele item, entendeu basicamente o que é aquilo, se você realmente precisa ou não, ou muito provavelmente talvez você não precise estar encaixado nessa categoria de item não essencial, mas que você tem vontade de ter e você pode ter, não vai te prejudicar em absolutamente nada. Né, mas aí tem outras duas categorias, que seria o consumo burro e o consumo ignorante. Né, eu já falei sobre isso num vídeo, a diferença entre ser burro e ser ignorante. Eu acho que isso daqui eu tentei converter isso mais ou menos para a categoria de consumo. O consumo burro seria basicamente e intencionalmente consumir um item mais caro e que tem a mesma funcionalidade, tem o mesmo valor de uso para você que um outro item muito mais barato teria, por exemplo. Né, e aqui eu dou exemplo basicamente das grifes, das altas grifes, né? E aqui eu tô falando, né, com a população geral que não tem condições de comprar esse tipo de marca, tá? Se você é um ricaço que tá me vendo aqui por algum acaso, e seja bem-vindo, tá? Pode ficar aí, tá tranquilo. E você tem condições, né? Você ganha, sei lá, os seus 30, 40, 50 pau por mês, a menos que você seja um deputado, eu recomendo que você vá trabalhar e saia do meu canal, tá bom? Mas você não sendo um político, se você tem condições de comprar isso daqui, lá, um tênis da... Eu não sei se pode ficar falando essas marcas aqui, né? Mas enfim, dane-se. Um tênis da Gucci, nem sei se Gucci tem tênis, que custa, sei lá, 5 mil reais, não vai me fazer diferença. Então, tá bom, né? Você se encaixa, faça o consumo crítico, né? Então, estude mesmo aquele item, se é o que você quer, vai e compre. Mas, pra nós, meros mortais aqui,
que ganhamos de 1, 2, 3, 4 salários mínimos no máximo, que é a grande maioria da população. Eu falo muito das marcas de grife. Se não consumo burro, sei lá, pra uma pessoa que ganha 2 salários mínimos. Pô, eu quero comprar um Jordan edição especial, não sei o que custa 6 mil reais. Poxa, você pode muito bem ter um Jordan mesmo, que seja mais barato, um Jordan convencional, que não precisa ser uma edição especial, coisa do tipo. Sabe, vai te atender da mesma forma, vai ter a mesma funcionalidade. Isso vale muito pra carro, né, cara? Carro tem muito isso, né? Eu vejo muito canal do, acho que é Gabriel o nome dele, que é o cara do Leia Anúncio até o final. Ele bate muito nessa tecla, né, de que a juventude vem, tipo, seca, querendo, não, quero um carro zero, vai entrar no financiamento, né, vai ter, o cara quer ter carro, aí o cara quer ter carro zero, aí vem com aquele discurso, né, pô, todo carro custa 80 mil, o carro zero custa 80 mil, isso é um fato mesmo, isso, assim, é inescapável, eu acho que um Kwid é 60 mil, 50 mil, né, uma coisa do tipo, mas carro zero é nessa faixa de preço mesmo, mas assim, você tem que ter um carro zero, cara, é necessário ter o carro zero, você aí, eu falo com você mesmo, né? Eu vou falar disso mais pra frente, obviamente, pra você se atentar também às condições de pagamento e tal. Mas é necessário mesmo ter um carro zero. Não compensa mais você economizar uma graninha ali, gastar uns 20 mil, que seja, e já é muito dinheiro, num carro usadinho, um bom carro usado, tá? Assista leia o anúncio até o final, que ele tem muita indicação de carro bom. Cada faixa de preço vai dos 5 mil reais, dos carros que tem só pra rodar, né? Quem nunca teve um... Eu nunca tive, né? Porque eu não tenho carta. Mas meu pai já teve muito carro só pra rodar, né? Quem sabe o que eu tô falando. Mas assim, o carro ele tem que te levar do ponto A até o ponto B, tá? Mais do que isso, até tem um meme do Leandro até o final que é tipo, freio e airbag é bônus, sabe? É luxo. Obviamente que não, né, pessoal? Tem que prezar pela segurança também. Sua, da sua família, etc. Mas... E é isso, é de acordo com a sua necessidade. Se você tem família, filhos, eu entendo você querer comprar um carro maior e tal. Mas não precisa ser o carro do ano, não precisa ser um carro zero, pode ser um carro usado, né? Não tem problema. Tá? Ele tem que te levar do ponto A até o ponto B. Vamos tentar também atribuir um pouco o valor de uso, principalmente pra gente que ganha menos, etc. A gente precisa ter essa noção do valor de uso das coisas. E que eu não falo que a gente não pode luxar também. Pô, falando um pouco mais sobre mim aqui, que eu acho interessante, né? Porque eu já passei por muita dificuldade de bagulho de consumo, de problemas de consumismo, colecionismo, né? Pra quem não sabe, eu já tive uma coleção de 50 perfumes, um bagulho totalmente idiota. Consegui me livrar disso, vendi a maior parte. Hoje em dia eu tenho, eu acho que 6 perfumes, o que já é bastante pra muitas pessoas, né? Tem gente que, sei lá, passa a vida inteira usando um perfume. E eu acho isso super maneiro, quero um dia conseguir chegar nisso, sabe? Ter 2 perfumes, né? Pro dia e uma noite. Mas é isso, me perdi um pouco aqui, mas tudo que eu tô falando aqui vale exclusivamente e pra mim, né? Eu fiz esse vídeo basicamente pra mim, assim, tipo, vamos lá, se centra, né? E é isso, eu acho que a gente tem que ver um pouco mais o valor de uso das coisas, né? Tudo que eu vou falar aqui vale muito pra mim, né? Acho que eu fiz esse vídeo pro Thiago do futuro, basicamente, pra quando eu tiver louco querendo comprar alguma coisa, o que acontece com frequência, eu vejo esse vídeo e talvez eu escute o Thiago do passado que tem bem mais razão. E como eu falei, eu separei entre consumo burro e consumo ignorante. O consumo ignorante é esse consumo que eu falei aqui apresentando o vídeo, né? Se você já comprou algo de forma desesperada, de forma impensada e depois viu que tava mais barato na internet, né? É o consumo que basicamente você se lasca por uma ignorância, por falta de pesquisa e coisas do tipo. Obviamente, a gente também não é evidente, pode ser que você compre um item depois, sei lá, porque vai ter um 7 do 7. Não sei porque as marcas estão fazendo agora, tipo, datas com dia e mês repetido, estão fazendo promoções. É uma desculpa só pra vender, né? Mas, sei lá, você compra uma coisa no dia 5, no dia 7 do 7, ou 6 do 6, vai ter uma mega promoção e aquilo lá fica pela metade do preço, né? Não tem como saber isso. Mas isso inclui um pouco, porque eu falo aqui nos tópicos a respeito de não aguardar promoções, né? Então, seja paciente, aguarde, tá? Pode ser que aquele item esgote, se esgotar tá tudo bem, né? É um item, é um bem material. Não tem problema nenhum ele esgotar, você não vai morrer por causa disso, eu espero. E é isso, não aguardar promoções, não economizar dinheiro pra aquilo, comprar à vista. Nem sempre comprar à vista é melhor, né? Eu já vi especialistas de finanças falando isso, que nem sempre comprar à vista é melhor, e de fato não é mesmo, porque você pode muito bem passar mais tranquilo os seus meses. Isso eu falo até em termos psicológicos, eu não falo nem tanto em termos financeiros, assim, né? E também que é difícil, né? Você guardar ali, pô, sei lá, você juntar 5 mil reais, ou sei lá, vai 3, 4 mil reais pra dar um PlayStation, por exemplo. Assim, eu parcelei o meu em algumas boas vezes. Eu não teria coragem de, tipo assim, ter passado meses economizando até chegar nos 4 mil reais e dar, assim, de cara, de lata, assim, na lata, sabe? Dói muito. Então, eu recomendo parcelamento para certos itens, mas poucas parcelas, né? Preze por poucas parcelas. Falando de mim de novo, né? Eu preciso conversar com vocês também, né, de alguma forma. Eu ultimamente tô tentando resolver meus cartões de crédito, tô conseguindo. E o que eu tô optando por fazer é parcelar no máximo em 3 vezes. Então, assim, se eu consigo parcelar em 3 vezes, eu compro.
Se eu, mesmo eu parcelando em 3 vezes, fica muito apertado pra mim, eu deixo o item pra lá. Falo, não preciso disso daqui agora, vejo num outro momento. Essa tá sendo mais ou menos a régua pra mim. E recomendo que vocês façam isso também. E evitar financiamento desnecessário, né? Isso eu falo mais pra carro, né? Casa, é aquilo. Vai ter que financiar, cara. É muito caro. Assim, moral hoje em dia é muito caro. Já contei isso em outros vídeos. Acho que no próprio vídeo de consumo eu falei. No primeiro vídeo do canal também, eu acho que eu falei. Eu sempre falo disso porque é um bagulho que me aterroriza, assim, sabe? Porque eu financei um apartamento, né? Até 2062, um apartamento de 27 metros quadrados. Imagina você ficar a sua vida inteira endividado por causa de uma metragem que é o equivalente a uma sacada de alguém do Higienópolis, sabe? É meio bizarro. Mas, tamo aí, né? É o jeito que você tem, né? É inescapável. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, mas é aquela lógica da fila grande, sabe? Quanto mais você vê a fila grande, a fila vai aumentando, e quanto mais você enrola e fica se debatendo, não vou entrar na fila, não vou entrar na fila, a fila vai aumentando e vai ficando pior. E eu acho que a moradia hoje em dia é isso, sabe? Eu lembro que há uns anos atrás eu hesitei em tentar entrar no financiamento, porque eu achei que tava muito caro, né? Era um apartamento na Barra Funda por 200 e tantos mil. 40 metros quadrados, 2 dormitórios. E aí eu falei, não, tá muito caro, vou esperar um outro momento. Infelizmente, o outro momento custou um quarto a menos e o mesmo preço, 220 mil. Então, assim, infelizmente pra moradia, não dá pra ficar esperando muito. E o financiamento é algo necessário, nesses casos. Mas assim, pra carro, aquele vídeo que circulou do cara vendendo um Celta, eu acho que era, né, higienizado, com antibacteriano 3D, não sei o que. Sabe, um coach aí, bobinho, que tentou vender carro, e o cara comprou um Celta por 70 e tantos mil reais em não sei quantas vezes, sabe? Então, assim, evitem fazer esse tipo de coisa também, né? Assim, a gente sabe reconhecer o absurdo. Eu não vou também ficar duvidando da sua capacidade. Tipo, não seja bobinho, não vai pegar um Celta de 76 mil reais. Qualquer um sabe que um Celta por 76 mil reais é um absurdo. Tanto que o cara do Celta, ele fez um vídeo depois falando que ele não efetivou a compra, porque aquilo lá realmente era um absurdo. Ele comprou com uma outra pessoa, conseguiu um preço muito melhor. Bom, e como pra fazer jus ao quadro, né, eu quero dar algumas dicas mesmo, dicas gerais aqui pra você refletir sobre. Eu vou dar dicas um pouco mais práticas no final, mas eu quero dar umas dicas um pouco mais gerais, que é basicamente, eu passei na terapia esses dias, eu conversei com a psicóloga e a gente tentou ali meio que entrar num consenso do que era, qual que era o papel da terapia. E ali eu falei que era basicamente pro outro tentar implantar uma nova lógica de operação dentro da sua cabeça, entendeu? Não que o outro vai te salvar como um milagre, mas você vai ser partícipe daquela operação que você vai ter um olhar diferente, uma lógica diferente pra trabalhar. E é basicamente isso que eu quero passar pra vocês, né? Não sou nenhum terapeuta, muito menos tô tentando ajudar vocês a curarem de saúde mental. Na verdade, esse vídeo pode te ajudar com a sua saúde mental, porque infelizmente o consumo, né, bate bastante na nossa saúde mental. São 10 horas. E é basicamente isso. Quero implantar uma nova lógica em vocês e é por isso que eu quero dar essas dicas de um modo geral, né? E aqui eu coloquei nada escapa ao ser paciente. E isso é um fato, né? Na hora de consumir, você tem que ser muito paciente. Você tem que entender a melhor hora de consumir, esperar a melhor promoção, esperar o melhor momento. E às vezes esperar a melhor fase da sua vida. Às vezes não seja a fase que você está e que aquilo se encaixe na fase que você está. Entendeu? Se você tá no começo da sua carreira, tá começando a trabalhar, ganhar um salário mínimo, entendeu? Tá pegando experiência. Talvez não seja a hora de você comprar um carro. Entendeu? Talvez não seja a hora de você se enfiar num financiamento. Talvez seja a hora de você guardar dinheiro pra você conseguir dar uma entrada melhor, né? Dar uma entrada legal, não ter que... Sim. Cara, imóvel é uma coisa muito complicada, porque tem muita gente que desiste do imóvel justamente na entrega da chave, porque às vezes consegue dar uma entrada tão baixa que aí na hora de entrega da chave... Cara, saibam que assim, antecipar a entrega de um imóvel é a pior coisa que pode te acontecer, tá bom? Eu tenho um amigo que passou por isso e é realmente muito ruim. E muita gente desiste na hora da entrega da chave porque tem que dar um valor muito alto na hora dessa entrega. Só simplesmente não tem. E aí a pessoa perde tudo que ela já pagou, né? E o sonho de ter uma casa própria, um lugar próprio pra poder morar. Que não é necessariamente próprio do banco, mas você entendeu. Então assim, às vezes não é a melhor fase da sua vida pra fazer aquele consumo. E aí eu recomendo que você espere, não tem problema. Sabe, obviamente não espera muito, igual eu fiz ao ponto de... Poxa, pegar um apartamento furreca porque você ficou enrolando no passado, né? Erros. Lide com seus erros, né? E aqui, o que casa com... Todas essas dicas vão estar casadinhas, mas o que casa também é a ansiedade e o FOMO, né? Fear of missing out, né? Que é o medo de estar de fora, o medo de perder. Essa ansiedade na hora de consumir. Isso tem muito... Assim, na perfumaria é uma coisa que faz as pessoas ficarem muito viciadas. Eu mesmo fiquei por conta disso, porque você fica querendo sentir mais fragrâncias e aí...
as marcas muito espertamente, né? Isso acontece com o celular também. Lançam um modelo ali e lançam flankers daquele modelo. Então, vai lançar um Sauvage, aí é o Sauvage Elixir, o Sauvage Parfum, o Sauvage não sei o que, blá 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 blá. E aí você fica curioso e fica rodando dentro da mesma linha, às vezes, sabe? E celular acontece muito, né? Então tem o iPhone não sei o que, aí tem o iPhone S+, Pro, Max e, sabe? Então, tipo assim, cada hora vai sendo uma coisa a mais que você vai querendo experimentar, e aí você sente que você tá perdendo uma grandíssima experiência, né, cara? Eu falo isso no meu vídeo de consumo, a partir do momento que a experiência começou a ser vendida e o ato de consumir se tornou a própria experiência. Então é assim, compre, porque a partir da compra você já começa a experienciar o ato de comprar, de ir até a loja da Apple e abrir a caixa e ver que só vem um celular, não vem mais um fone, um carregador, nada. Cara, isso é decepcionante, sério. Você que compra iPhone, você é maluco, cara. Eu tô aqui com o meu Samsung, bonitinho, veio o carregador. Só não veio o fone, senti falta do fone, poxa vida. E pode ter certeza que eu paguei 1/10 do valor de um iPhone 17. E é isso, é tirar essa ansiedade do consumo, de que assim, aquele produto vai esgotar, e as marcas trabalham com isso, elas sabem disso, tá? Aqui é uma coisa de nós contra eles, entendeu? Por mais que seja talvez harmônico, então, tipo assim, dinheiro, eu quero comprar, aquela marca quer me vender, olha só que relação bonitinha. Não, é nós contra eles, porque aquela marca, ela quer te vender o produto que ela tá te vendendo, muitas vezes. Ela quer te vender a experiência de esperar o próximo produto, né? O melhor produto é sempre o próximo. Eu tenho isso por celulares agora. Celular, parece que o melhor celular é sempre o próximo, o melhor iPhone é sempre o próximo. Sai dessa, tá bom? Sai dessa. E é isso, é entender que são só... Primeiro, são itens materiais, tá? Não compensa você ficar doente assim por conta de itens materiais. E as coisas vão continuar lançando, e vai ter coisas muito interessantes pra você no futuro, entendeu? Menos o Polo Blue Gold Blend, isso daí esgotou mesmo e é uma oportunidade. Você só acha ele hoje, é um perfume que eu tô falando, tá, pessoal? É um perfume que você só acha ele hoje por R$ 1.500, era um perfume que na época custava, sei lá, seus 400. E dizem que é fantástico, né? Mas vai ficar na memória aí, né? E é isso, pessoal, eu acho que é sobretudo... Eu não tô encerrando aqui, ainda vou ter mais dicas, mas é entender que nem tudo lhe é devido, sabe? Eu não sei de onde que surgiu essa mentalidade de que, tipo assim, né, o Renato Cariani, eu quero, eu mereço. Não, cara, tira isso da sua cabeça, sabe? Obviamente, você trabalha e você tem de consumir, né? Existe o consumo necessário, você pode consumir também coisas que te agradem, coisas que te satisfaçam de alguma maneira, mas de forma crítica, né? Lembrando, não vamos esquecer as dicas que eu dei aqui. Mas tem certas coisas que não são devidas pra gente, pessoal, né? Eu posso um dia ter um carro, mas eu sei que uma Lamborghini não me é devida. Não tá no meu horizonte de possibilidade, nem sequer me imagino dirigir uma Lamborghini. Seria maneiro, seria, não tô, né, com aquele discurso meio tipo, eu nem queria mesmo. Não, eu adoraria poder, né, queimar um petróleo aí acelerando uma Lamborghini, mas não dá, simplesmente não dá, entendeu? Ou tipo, não, eu quero morar numa cobertura no Pacaembu. Cara, esquece. Contenta com o seu apartamento de 40 metros quadrados. E acredita, tá ótimo, 40 metros quadrados. Tem pessoas aqui que estão financiando um de 27. E é isso. Aí você fala, mas não me é devido, se eu quiser parcelar um iPhone 17 Pro Max, não sei quantas vezes eu consigo. Sim, você consegue, mas eu falo que é devido pra você ter um consumo saudável, você ter uma vida saudável, entendeu? Você não ter que ficar, fazendo conta, catando moeda pra poder pagar as contas, porque você, num ato de loucura, basicamente, decidiu financiar também, basicamente, um iPhone 17 Pro Max, né? Isso daí eu acho meio absurdo, cara. Eu ando de monotrilho, eu vejo pessoas com um iPhone 17 Pro Max. Eu falo, cara, se essa pessoa não tivesse optado por comprar esse celular, provavelmente ela conseguiria pagar uma carta, dar uma entrada num carrinho pra ela poder ir de carro pro trabalho. Pra mim isso é muito absurdo, cara. Muito absurdo mesmo. Eu tava até pensando esses dias, né? Porque tem até uma entrevista de um marqueteiro famoso, cara, eu sempre esqueço o nome dele, mas que a entrevistadora pergunta pra ele, né? Você usa itens falsos? Essa maleta aí que você tá usando, provavelmente é uma Montblanc, não sei se era uma Montblanc que ele tava usando. Com certeza é original. E ele fala, não, isso daqui é falso, comprei na 25, né? A originalidade do item, ela depende muito, muito de quem tá usando, né? E aí eu refletindo isso, assim, voltando pra casa, e eu falei, cara, essa lógica ela já não existe mais tanto, né? Assim, as pessoas elas estão num nível tão deslocado de consumo e às vezes você vê um cara com, sei lá, uma Gucci, que existe muito gente de periferia usando e nada contra, tá? Mas assim, tem muita possibilidade daquilo ser original, né? Não é tipo... Aqui não é preconceito nem nada, mas assim... Às vezes você vê a pessoa, eu moro num bairro periférico, você vê a pessoa, às vezes com uma roupa de grife, você vai supor que é um negócio falso, porque você fala, poxa, a pessoa mora aqui do meu lado, né? E eu não tenho nada disso. Muitas vezes pode ser que seja original,
Porque a galera tá se endividando legal pra conseguir ter esse tipo de acesso, né? Saiu uma pesquisa, mais um dia, mais um vídeo falando de pesquisas do além. Então, uma notícia, na verdade, saiu falando que pessoas da classe média, elas estão se endividando mais pra consumir itens mais luxuosos pra parecer com uma classe um pouco mais alta, né? E eu acho que isso vai gerando um efeito cascata até as classes mais baixas, como as nossas aqui, da pessoa se endividar pra comprar, né? E é isso aqui, eu não tô tentando ser. Ah, então pessoa de quebrada não pode usar? Claro que pode. É só que. Primeiro que assim, talvez não seja saudável pra essa pessoa consumir esse tipo de coisa. E é isso, eu tô tentando dar essa reflexão de que não tem mais isso. De, tipo, o original é de quem usa. Não. Primeiro, qualquer um pode usar qualquer coisa. Eu acho que as pessoas chegaram num nível de capacidade de endividamento tão alta. Aí você sempre fica se perguntando, né? Ou aquela pessoa é rica ou ela tem uma capacidade de. Ou ela tem uma coragem de endividamento muito alta. As pessoas estão criando uma audácia, basicamente, de endividamento muito alta, cara. Não dá, não dá. Então, assim, pensa nisso, cara. Nem tudo lhe é devido. E eu sei que pode doer, é frustrante, mas lide com as frustrações. Somos pessoas adultas, já sabemos lidar com isso. E é isso. Às vezes tem coisas mais baratas que vão te atender da mesma forma. É que eu coloquei, né? Voltando a falar do cartão de crédito, o cartão de crédito ele pode ser tanto o seu salvador quanto o seu algoz, né? Todo mundo já conhece uma pessoa que tem dívida com cartão de crédito, né? No meu vídeo sobre consumo eu falo sobre o endividamento familiar e pelo menos 80% das dívidas ali é de dívida de cartão de crédito. Então assim, as pessoas se enrolam e muito no cartão de crédito. Às vezes por necessidade, mas às vezes também por... Ou às vezes não entende, sabia? Tem muita gente que não entende a lógica do cartão de crédito. Tipo assim, você tem aqui, pô, legal. Assim, muito maneiro, né? Mas tem a lapada do outro dia, do outro mês, né? E aí, às vezes a pessoa não entende isso, cara. Às vezes a pessoa não entende o que é um juros rotativo de cartão, né? Que é basicamente você pagar o mínimo do cartão e aquilo que sobra, basicamente vai rodar uns juros em cima dele, que é absurdo, é coisa de mais de 100% ao ano. E ele vai jogar aquele valor com juros pra próxima fatura. Então, se você tem uma fatura exatamente igual, você tem uma fatura de 350 por 2 meses e a fatura do primeiro mês você pega e paga o mínimo, você vai pagar R$ 35, que é 10%. E aqueles 315 vai rodar um... Eu acho que tá certo essa conta, né? E aqueles 315 que sobrou vai rodar um juros absurdo de, sei lá, 150% em cima dele. E vai cair junto com a próxima fatura. Então você vai ter os 350 mais os 315, que vai rolar um juros gigantesco em cima dele. E provavelmente no próximo mês você vai pagar uns 800, 900 reais, cara. Então assim, pensa quantas pessoas já não caíram nesse conto do vigário e acabaram se enrolando com o cartão de crédito, sujando o próprio nome, né? Então assim, tome muito cuidado com o cartão de crédito. Eu já falei isso num vídeo. O cartão de crédito ele pode até ser a sua reserva de emergência, parte da sua reserva de emergência, né? Não deixa tudo atrelado ao cartão de crédito. Mas tipo assim, uns 15 mil aqui de reserva de emergência e eu tenho mais uns 6 de limite ali no meu cartão caso eu precise. Eu sei que eu consigo lidar ali com umas parcelas pelo menos. Então, ótima reserva de emergência. Ou às vezes você precisa comprar um item, né? E ali não é assim, tipo, estou desempregado, vou usar meu cartão de crédito. Não necessariamente é isso. Mas é tipo, poxa, tô guardando meu dinheiro, tá tudo correndo bem e... Nossa, a geladeira pifou. Nossa, a geladeira foi pro beleléu. Então você tem um cartão de crédito pra poder comprar uma geladeira nova, por exemplo. É nisso que eu tô falando de ser parte da sua reserva de emergência, né? Ao invés de você ter de tirar da sua reserva de uma vez só, você vai tirando aos pouquinhos, que aí dá tempo de você continuar guardando, bonitinho, rendendo juros lá, que as caixinhas te pagam. Que susto, hein, Nubank, que você deu aí esses dias? Poxa, eu achei que... Todo mundo achando que o Nubank ia ser liquidado, cara, que doideira. Mas, enfim, tô me enrolando muito, desculpa aí, pessoal. E eu coloquei aqui um textinho bonitinho, né? Coisas guardam histórias, então permita que elas lhes contem, né? Ele contem as coisas. Que é justamente um convite pra você comprar coisa usada, né? Assim, não existe comprar coisa usada. Eu tô, como eu disse, meu apartamento tá pra sair. Vai demorar ainda, tá? Sair em 2028 só, mas eu já tô pensando nisso. E aí eu comecei a seguir um monte de bazar, brechó e tal. E eu tô querendo basicamente mobiliar minha casa com essas coisas. E é fantástico a quantidade de coisa. Obviamente, tem muita coisa que é absurda, né, pessoal? Assim, você pagar. Pô, hoje eu vi uma escrivaninha de 38 mil reais, cara. Que é isso? Que é isso? Quem compra isso? Assim, imagino quem compra, né? Uma pessoa muito rica. Mas assim, 38 mil reais, cara, numa escrivaninha. Sabe, eu nem preciso escrever tanto. Nem preciso tanto de uma escrivaninha. Não, eu preciso sim, mas eu quero ter esse estilo mais clássico, uau, né? Tipo, meio uma mistura de farm com aqueles apartamentos nova-iorquinos dos anos 90. Acho que eu vi muito Friends, né? Não sei também.
Mas é isso, tem um valor em comprar coisa usada, né? Obviamente, não vai comprar coisa estragada, coisa, né? Mas vai pesquisar, pergunta ali pro vendedor como é que tá a situação, etc. Mas não existe também, pessoal. Comprar tudo novo também não é tão maneiro assim, tá? Então, às vezes, você pode comprar uma coisa usada, uma roupa usada, a depender do estado. Móveis, né? Carro. Principalmente carro, ó. Daqui é recomendação. Um vídeo de homenagem aí. Eu vejo anúncio até o final, cara. Compre carro usado, sabe? Para com isso de querer comprar carro zero. Não dá certo, cara. Não dá certo. Pra gente não. Eu sei que é um sonho, muita molecada vai ter esse sonho, mas esquece. E aqui eu coloquei substituir a ideia do mostrar pela ideia do estar com, né? Ou ter algo. Que é basicamente comprar coisas que você precisa e de forma crítica, né? Não comprar coisas que você quer mostrar, né? Evite a ostentação, no geral. Então, assim, comprar esse tênis aqui, vou montar esse kit porque, mano, eu vou arrebentar na festa. Cara, não vai. Pode ser que você impressione uma pessoa ou outra, mas não vale. Não vale o dinheiro, não vale a sua saúde, não vale o endividamento que você vai ter. Né? Então, preze por ter. Poxa, eu tenho um tênis bacana, que eu considero bacana. Né? Eu tenho um perfume legal, que eu considero legal, me agrada. Né? Eu tenho uma roupa maneira, ou até pra casa, cara. Tem um lar, né? Eu vejo muita... Principalmente esses novos e ricos aí, né? Os tecar da vida, né? A tecarização cultural aí que tá tendo, cara. Que é a galera comprando uns apartamentos, tipo, absurdo pra poder, tipo, não, né? O próprio tecar fala, não, eu saí de lá porque eu quero vir por Jardins e depois do Jardim eu quero ir pra não sei aonde, porque eu quero manter aquele status, assim, sabe? Tipo, primeiro que é bem tosco, né? O cara admitir isso. É bem, né? Eu ia falar patético, mas é tosco só. Mas é isso, ninguém tem a construção de um lar, de uma casa, entendeu? Tipo assim, poxa, eu vou ter uma casa com memórias, com cultura, sabe? Você pode ver, cara, a esqualidez do novo rico, né? Parece que é uma pessoa incapaz de ter capital cultural, assim. Você vê as casas, é tudo a mesma casa, tudo a mesma casa, tudo a mesma mobília, sempre a mesma porta gigantesca, o mesmo carpete quilométrico, a mesma parede ladrilhada, não sei que pastilha de pedra tal da Indonésia, sei lá. Sabe, é sempre umas paradas esquisitaça, cara. Aquele cantor João Gomes, cara, o cara deu um show de resenha aí, né? Pra qualquer arquiteto, pra qualquer novo rico que tem uma casa sem personalidade nenhuma, cara. Queria uma casa estilo colonial, né? Integrar uma casa de grande porte, estilo colonial, assim, uma coisa linda que ele fez, né? Porque eu acho que deu uns BO ali o projeto dele, mas eu acho que chegou a sair do papel. Então, assim, a casa sem sentimento, né? Eu falo isso principalmente de casa, né? Sem história, sem nada. Parece um consultório médico. Sabe, eu acho que o consultório médico ainda tem mais, mais graça, porque tem uma funcionalidade, tem história de pessoas que são atendidas ali, né? Agora, uma casa dessa, né? A casa do primo rico, assim, parece um shopping center gigante. Eu acho que essa última dica aqui que eu vou dar, que é das últimas dicas gerais, Tá gravando aí? E uma última dica que eu vou dar aqui, que casa muito com essa dica que eu falei agora, ser à medida que se consome é não se definir por completo e nunca vir a ser, né? Eu sei que isso pode parecer meio confuso, né? Eu falo, inclusive, no meu vídeo sobre consumo. Assistam, né? Vocês veem que eu tô me autorreferenciando justamente pra educar o meu público a me assistir. Por favor, assistam. Ser à medida que se consome é não se definir e nunca vir a ser, justamente porque essa produção anárquica do capitalismo, a partir do momento que você tenta se identificar com mercadorias, você nunca consegue se identificar de fato, porque não tem um leque de mercadorias fixas de fato. Né? Então, se você se identifica através do seu iPhone, por exemplo, você nunca vai conseguir ser nada de fato, porque o iPhone nunca o é de fato. O melhor iPhone é sempre o próximo. Então, o melhor a minha melhor personalidade, a minha melhor versão, né? Esse termo tosco que criaram, a minha melhor versão é sempre a próxima. Nunca é a que de fato eu tenho. Então, não se identifique com as coisas que você consome. Você consome as coisas. E o eu, né? O que você entende como pessoa né? Você não consome, você é. Você é o que é, você é mutável e etc. Você pode se moldar e a sua personalidade vai ser refletida pelas coisas que você consome. É óbvio, né? Não só em termos de cultura, mas em termos de escolhas mesmo. E não tem problema aquilo refletir de alguma forma a sua personalidade, mas aquilo não pode ser a sua personalidade. Né? É tão tosco quanto a pessoa que começa a fumar a ervinha ali e tudo pra ela é tipo, eu fumo isso aqui, hein, cara. Olha só, eu dou uns tragos, não sei o que, cara. Cara, sério, isso é você? Né? A sua totalidade é ficar chapadão. É isso? É assim.
É tosco, não é? Eu falando aqui é tosco, não é? Então, é tão tosco quanto uma pessoa que se define através do consumo, que a vida dela é falar do iPhone, ela não conseguir tirar uma foto sem ter que ter a massazinha reluzindo no sol na cara de todo mundo, assim. Eu falei agora parecendo um ressentimento, né? Uma situação específica que aconteceu comigo, mas não aconteceu nada não, tá, pessoal? E é isso, não reduza a sua vida ao comprar, tá? Existe muito mais coisa além do comprar. E pra encerrar o vídeo, finalmente, né? Eu sei, porque eu tô sendo muito enrolão, né? Eu vou dar dicas práticas de como comprar mais barato pela internet, né? Principalmente. Pela internet tem mais possibilidade de compra mais barata, né? É muito raro você ver compras no físico serem mais baratas do que no digital. Às vezes acontece, né? Até uma dica que eu quero dar pra vocês, se você gosta de comprar livros assim como eu. E é aquilo, tá, pessoal? Vamos, sabe, ter ideologia é bom, ter coisas pra lutar é legal, mas ideologia não enche barriga, ideologia não paga suas contas. Então, você que, não, eu sou contra o grande capital, eu também sou contra, mas assim, eu vou comprar na Amazon, porque a Amazon tá mais barata, cara. Não tem o que fazer. Entendeu? Obviamente, se você tem um pouco mais de grana pra dar num livro, num produto, isso estende muito mais pra livro, né? Porque as editoras perdem muito vendendo fora da editora, né? Caminhos fora da editora. Então, se você tem uma grana a mais pra dar num livro, que é basicamente o dobro do preço do livro, você compra na editora, porque aí o dinheiro vai todo pra ela, né? Você vai estar ajudando muito a editora. Mas uma dica que eu dou pra vocês aí que querem comprar no meio físico, não, eu odeio a Amazon, eu também odeio a Amazon. Mas assim, você odeia ao ponto de você não conseguir comprar. Então, eu recomendo que você economize dinheiro ao longo de um ano inteiro, né? Ou faça um provisionamento, tipo assim, gostaria, sei lá, R$ 80 nesse livro aqui, eu vou guardar. Gostaria 70 nesse livro, pô, vou guardar. Aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando e espera as feiras do livro, né? Feira do livro tem, pelo menos a da Unesp, eu sei que tem no mínimo 50% de desconto, então você vai lá e vai com uma listinha e compra tudo que você queria comprar pela metade do preço, né? Você vai estar ajudando as editoras e vai estar saindo do circuito Amazon, né? Mas agora indo pras dicas mais práticas na internet, é esquecer o preconceito que algumas pessoas têm ainda, né? E o medo que tinha do passado que era assim condizente, mas que hoje em dia já não faz mais sentido de plataforma de venda, né? Como, não sei se pode ficar falando isso daqui, o livre mercado, né? A loja de quem tá querendo vomitar, né? O Enjoei. E a Shopee. É que eu não sei ainda, pessoal, o que pode ou não pode falar no YouTube, o que é diminuir o alcance, eu não sei, eu acho que nada. Mas assim, perdeu o medo dessas plataformas, porque a maioria delas tem seguros na própria plataforma. Vai ter muita gente tentando te dar golpe lá, mas aí você tem que ficar muito atento. Não só as avaliações do produto, mas uma dica que eu dou. Se você comprar nessas plataformas, vai, Mercado Livre, Shopee, Enjoei, a OLX tem mais chance de você tomar na tarraqueta, mas na OLX também, pode considerar a OLX. Primeiro, se baseia nas avaliações do produto. E segundo, nunca, em hipótese alguma, saia da plataforma. Se alguma pessoa tá te insistindo muito pra sair da plataforma, pode saber que aquilo lá com certeza é um golpe, tá? Eu tô tentando vender agora meu Nintendo Switch Lite. E esse dia eu tava trocando um papo. Tava trocando. Esse dia um cara me chamou lá no OLX e falou que queria comprar. Eu falei, pô, tá, eu reduzo o preço, né? Porque eu coloco sempre o preço mais alto pra ir reduzindo aos poucos. E aí o cara falou, não, mas eu queria fechar por fora. Eu falei, não, fecha por aqui mesmo, eu reduzo o preço. Aí o cara, não, porque não sei o que. Eu queria poder. A gente pode fazer por fora e eu te faço um Pix pra você poder fazer o envio. Eu falei, não, tranquilo, cara. Você quer pagar o envio? Tá bom. Eu basicamente mudo o anúncio aqui e o frete fica por sua conta e você paga. O cara, não, que não sei o que. Encerra, cara, encerra. O Enjoei tem uma estratégia, né? O Enjoei ele já é mais restrito com isso, né? Eu acho que você nem pode citar outras plataformas ou passar seu número na faixa de comentários ali. Mas o que uma galerinha faz, às vezes, pra tentar burlar, é colocar um número de telefone na foto, né? E aí tudo que você pergunta do produto, e o produto sempre com preço muito abaixo, então vai gerar muita dúvida, porque você vai ficar tipo, cara, por que tá tão abaixo assim? Por que você tá vendendo um PlayStation a R$ 1.500? Eu já fiz esse teste, não de comprar, eu não sou bobo, mas de olhar ali as perguntas e a pessoa... Qualquer coisa que você pergunta pra ela, você fala assim, oi, boa noite, tudo bem? O cara, bitch, me chama no número tal, entendeu? Tudo ele vai tentar te fazer chamar o número tal. Tipo assim, ele não vai falar pra você chamar o número tal, ele vai falar, chame o número na foto, sabe? Ele nunca vai te dar a informação que você precisa de fato, ele vai pedir pra você chamar o número na foto. Nunca chame o número na foto, tá bom? Isso daí pode ser uma estratégia pra, não sei se pra clonar o WhatsApp ou pra tentar aplicar um golpe fora da plataforma. Então é isso, nunca saia dessas plataformas, tá? Sim, por mais que a pessoa insista. E é aquilo, você pagou, a plataforma confirmou, acabou, aguarda chegar, entendeu?
Nada que você for comprar ali, a pessoa vai te mandar o WhatsApp depois, vai falar, ô, cara, deu erro aqui, você não pode fazer o frete. Pessoal, às vezes o golpista, ele não quer te vender o produto, ele quer conseguir o frete. Porque o frete é absurdo. Isso daí geralmente acontece com móveis que são, né, de grande volume, e o frete é um pouco mais caro, vai para 200, 120 reais. E aí eles vão tentar te aplicar o golpe com base pra conseguir pelo menos o frete. E assim, até a Amazon já aconteceu isso. Minha mãe comprou um ar-condicionado uma vez, e o cara foi bem esperto, né? Foi tentar engambelar ela no WhatsApp, tipo assim, ô, deu erro aqui e tal. Eu acho que vai ter que fazer o frete de novo. Paga por esse link aqui. Ela, não. Aqui no site da Amazon tá certinho, tá falando que vai chegar em tal data. Aguardo o envio de vocês. Aí o cara só cancelou a compra. Ela pegou e denunciou o vendedor, né? Então, assim, tomem muito cuidado, nunca saiam. Quase toda loja, se não toda loja, pelo menos no meio digital assim, possui cupom de primeira compra. E às vezes tem como você criar mais de uma conta, usar mais de um CPF. Então, assim, não hesite em fazer isso. Ah, mas eu quero comprar nessa loja, mas eu não sei qual que é o cupom de primeira compra. Cara, às vezes só de você navegar pelo site, tem nas barrinhas em cima, ou às vezes ele te dá a opção de você cadastrar o seu e-mail e eles te mandam um cupom de desconto de primeira compra, né? Ou às vezes, você pode ter uma estratégia que eu faço, às vezes, que é você vai fazer todo o processo de compra, você não vai efetuar a compra de fato, mas você vai colocar o seu e-mail, o seu número, o seu endereço, tudo, como se você fosse finalizar e você vai até o último botãozinho ali do finalizar compra, e aí você vai pegar e vai fechar a janela e esquecer aquilo por uns dias, sei lá, 3, 4 dias. Se é uma plataforma que exige o seu número de celular, muito provavelmente, pode ser que aconteça. Não vou falar muito provavelmente, né? Que é certeza que vai acontecer, mas algumas lojas têm isso. E, tipo assim, como você registrou o seu número e deixou o cadastro incompleto e não finalizou a compra, eles vão te mandar um oizinho no WhatsApp e falar assim: ei, cara, eu vi que você tentou finalizar, mas você não finalizou. Toque um cupom. Talvez isso daqui te ajude a finalizar. Entendeu? E ali eles vão te dar um cupom de até 10%, cara. Eu já consegui 15% uma vez de desconto. Eu nem tava esperando. Eu fiz um teste ali pra comprar um produto. Falei assim, não vou comprar agora não. Aí o cara veio e me jogou um cupom de 15% de desconto. Eu falei, tá, agora eu preciso comprar isso daqui. Não preciso, tá? Isso daqui uma dica adicional, tá? Não se baseie, não se paute em promoções, tá bom, pessoal? Não seja o Zé Promoção. Então, isso daqui tá na promoção, não posso perder. Assim, não seja o Zé Promoção, tá? Então, assim, isso daqui baixou muito de preço, eu vou comprar porque tá muito barato. Não seja assim, tá? Porque provavelmente você não precisa daquilo. Você quis e desistiu da compra, e depois ficou muito barato e falou, não, agora eu preciso. Assim, não faça isso, tá? Tem coisas que vale muito a pena você comprar numa promoção, porque às vezes é imperdível mesmo. Mas são coisas que você já tem que estar querendo, você já tem que estar pesquisando. Você tem que estar só ali, ó, no cantinho, aguardando a promoção, né? Foi o que eu fiz com o meu PlayStation 5, por exemplo. Meu PlayStation 5 comprei na Shopee, né? Numa loja certificada pela Shopee. Perguntei lá, vocês emitem nota fiscal? Os caras falaram, sim, emite nota fiscal e emite mesmo, tudo certinho. Comprei meu PS5 por R$2.500, cara. Né? Assim, você não acha, às vezes, PS4 tá R$2.500, a depender da loja. E por último, né, contradizendo o meu último vídeo sobre as IAs, não contradizendo, né, mas as IAs podem te ajudar nisso, tá? O ChatGPT, se você jogar lá, ele serve não só para comparativo de produto, então você, às vezes, sei lá, você quer comprar um notebook, aí você pega todas as especificações de um, todas as especificações de outro, você coloca lá as duas, fala assim, chat, qual dos dois é melhor para edição de vídeo, qual dos dois é melhor para rodar tal jogo, qual dos dois é melhor para isso e aquilo. E ele vai te dar as diferenças e tal, e vai chegar numa conclusão bacaninha ali, sabe? E vai te dar as referências de sites pra você poder ler, né? E cupons também. Se você chegar pra ele e falar assim, preciso do cupom de primeira compra da Granado. E aí ele vai pegar, é fácil acesso, né, o da Granado, então assim, você não precisaria, mas se é tão preguiçoso a esse ponto, você pode jogar lá pra ele e ele vai te dar o cupom de primeira compra da Granado, por exemplo. Então, assim, é isso aí, pessoal. Com tudo isso aqui do vídeo, eu quero deixar... Bom, depois de tudo isso daqui dito, é só isso. Eu só quero que vocês consumam melhor, né? Não quero que vocês deixem de consumir, não tô aqui pra demonizar o consumo. Não consumo, né? Vamos fazer o consumo consciente, parar de consumir tal coisa. Não dá, simplesmente. Tem certas coisas que a gente tem que, né, comprar, até pra gente não pirar, né? Ter um luxo ali de vez em quando, sair pra ir num cinema, comprar um tênis novo, um óculos novo, qualquer coisa. Né, eu não tô aqui pra demonizar o consumo, é só pra que você entenda os seus limites, as suas possibilidades e aquilo que vai te fazer bem, verdadeiramente bem, né? No sentido de pensando no longo prazo. Sempre pense no longo prazo, né? O longo prazo vai ser sempre o seu melhor amigo. Então pode ser que você se sinta muito bem comprando uma coisa cara agora, mas pode ter certeza que se você fez isso de forma impensada, aquilo vai virar uma culpa, né? E pior do que acúmulo de dívida é acúmulo de culpa, né? Porque
a dívida, pelo menos, você paga e ela sai, né? A culpa é um pouco mais difícil de resolver. Então, é isso. Não acumulem dívidas, não acumulem culpas, acumule bons pensamentos, coisas pensadas, coisas feitas de forma crítica, coisas feitas de forma muito bem planejada, pensada e estruturada, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei aqui refletir um pouquinho. Não esqueçam de deixar like, comentar, compartilhar. Por favor, se inscrevam no canal. Eu preciso muito. Tem gente se desinscrevendo. Isso tá muito triste. Tá difícil, cara. Eu quero pelo menos até o final do ano conseguir monetizar esse canal, mas tá muito treta. Mas é isso. Agradeço aí a presença de vocês. Agradeço o apoio que alguns de vocês vêm me dando. E é isso. Até.